36 homens mortos, uma família inteira apedrejada até a morte. Uma nação invencível, humilhada por uma cidadezinha insignificante. Tudo por causa de uma capa, 200 gramas de prata e uma barra de ouro escondidas debaixo de uma tenda. Você está vendo o poder devastador de uma única mentira, uma única desobediência. Um único momento de fraqueza que custou vidas inocentes e quase destruiu o povo escolhido de Deus. Israel acabara de fazer o impossível, derrubar as muralhas de Jericó apenas gritando. Eles eram a máquina de guerra mais temida do Oriente Médio, invencíveis. Até que um homem chamado Acã decidiu que merecia um bônus pela vitória. Fique até o final porque vou revelar a verdade mais perturbadora desta história. Porque crianças inocentes pagaram com a vida pelo pecado do pai e o que isso revela sobre como nossas escolhas destroem pessoas que nem imaginamos. 3 dias após a maior vitória militar da história, Josué estava confiante. Jericó havia caído sem luta. O próximo alvo? Ai, uma cidade tão pequena que nem precisava do exército completo. Para que levar 40.000 guerreiros para esmagar uma formiga? 3.000 homens são mais que suficiente para essa brincadeira. Josué despachou seus melhores soldados. Era para ser um passeio, uma formalidade. Em algumas horas estariam de volta comemorando mais uma vitória fácil. Mas enquanto os soldados marchavam confiantes para a batalha, algo sinistro estava acontecendo no acampamento. Um segredo mortal. Uma bomba relógio enterrada na areia, esperando para explodir. O que ninguém sabia é que Deus havia se retirado de Israel. E quando Deus se retira, até o povo mais poderoso vira presa fácil. Vamos rewinding para entender o que realmente aconteceu. Quando Israel conquistou Jericó, a ordem de Deus foi cristalina. Tudo é meu. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, vai tudo para o meu tesouro. O resto, queimem, destruam, não toquem em nada. Simples, direto, sem brecha para interpretação. Acã caminhou pelas ruínas fumegantes de Jericó. Via os soldados obedecendo à risca, destruindo, queimando, levando apenas os metais preciosos para o tabernáculo, até que seus olhos pousaram sobre um tesouro escondido entre os escombros. Uma capa babilônica. Não era qualquer capa. Era uma obra de arte, tecida com fios de ouro, do tipo que apenas reis usavam. Ao lado, 200 ciclos de prata polida e uma barra de ouro puro, pesando 50 ciclos. Uma fortuna que mudaria sua vida para sempre. O coração de Acã disparou. Ele olhou para os lados. Ninguém estava vendo. É só desta vez. Deus tem tanto ouro no tesouro que não vai nem notar. E eu lutei tanto. Mereço alguma recompensa, não mereço? Ele pegou tudo. Correu para sua tenda. Cavou um buraco no chão. Enterrou o tesouro. Cobriu com terra. Fingiu que nada havia acontecido, mas existe uma lei do universo que Acã não conhecia. O pecado escondido sempre gera destruição pública. E a conta estava para chegar. Os gritos começaram ao amanhecer. Soldados feridos cambaleavam de volta ao acampamento. Rostos em pânico, armaduras ensanguentadas. O impossível havia acontecido. Israel havia perdido. 36 dos melhores guerreiros estavam mortos. O restante havia fugido como coelhos assustados diante de um punhado de soldados de Ai. A humilhação era total. Josué entrou em colapso, rasgou as vestes, se jogou de cara no chão, cobriu a cabeça com terra. Senhor, por quê? Por que nos trouxeste até aqui para nos entregar aos nossos inimigos? Melhor seria se tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Por horas ele chorou, até que veio a resposta que mudou tudo. Levanta-te, porque estás prostrado assim. Israel pecou, transgrediu minha aliança, tomaram das coisas proibidas, furtaram, mentiram, esconderam entre seus pertences. O sangue de Josué congelou. Traição. Havia um traidor entre eles. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
Não estarei mais convosco, se não eliminardes essa maldição do meio de vós. A investigação começou. 12 tribos alinhadas, o coração de cada homem batendo descompassado. Quem seria o culpado? A sorte caiu sobre Judá, depois sobre o clã de Zerá, depois sobre a família de Zabdi e, finalmente, Acã, filho de Carmi. Apresente-se. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para um homem que começou a tremer. Meu filho, disse Josué com voz quebrada, dá glória ao Senhor e confessa. O que fizeste? Não me escondas nada. Acã desabou. É verdade, pequei contra o Senhor Deus de Israel. Vi entre os despojos uma capa babilônica muito boa, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Homens correram até a tenda, cavaram, e lá estava tudo: a capa, a prata, o ouro, a evidência da traição, que custou 36 vidas. Mas o que aconteceu em seguida vai chocar você. Pegaram Acã, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e os levaram ao vale de Acor. Espera, os filhos também? As filhas? Por quê? Esta é a parte da história que ninguém quer explicar. Crianças inocentes sendo arrastadas para a morte junto com o pai, esposas pagando pelo crime do marido, animais sendo executados por algo que nem entendiam. Para nós, isso parece barbaramente injusto. Mas para entender, precisa entrar na mentalidade daquele tempo. A família era uma unidade. Não existia individualidade como hoje. O que o pai fazia, toda a família carregava. Era responsabilidade coletiva. Mas será que é só isso? Alguns rabinos antigos diziam que era impossível Acã esconder tanto tesouro sem que a família soubesse. Outros argumentam que a contaminação do pecado havia se espalhado como câncer por toda a linhagem. Mas aqui está a verdade mais dura. Talvez não seja sobre justiça. Talvez seja sobre consequência. O pecado de Acã não matou só ele, matou soldados em Ai. Quebrou a aliança de Israel com Deus, colocou em risco a existência de toda uma nação. No Vale de Acor, Israel inteiro pegou pedras. Homens, mulheres, crianças, todos participaram do apedrejamento. A família de Acã foi esmagada sob uma montanha de rochas. Depois queimaram tudo com fogo. Era brutal? Sim. Era justo? Essa pergunta assombra teólogos até hoje. Acã olhou para aquela capa dourada e pensou: ninguém vai saber. Mas 36 famílias perderam pais e filhos por causa dessa mentira. Sua própria família pagou o preço final. A pergunta que deveria te manter acordado esta noite é: que mentiras você está enterrando na sua vida? Que pequenas desobediências você acha que ninguém vai descobrir? Porque a história de Acã nos ensina uma verdade terrível. Não existe pecado privado. Toda escolha errada que fazemos cria ondas que atingem pessoas inocentes. Seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, pessoas que você nem conhece. O Vale de Acor significa Vale de Perturbação. Mas profeta Oséias disse que esse mesmo vale se tornaria Porta de Esperança. A punição abriu caminho para a purificação. A morte trouxe vida nova. Hoje você tem uma escolha. Você vai ser como Acã, escondendo tesouros proibidos debaixo da sua tenda? Ou vai ser como Josué, confrontando o pecado mesmo quando dói? Porque uma coisa é certa: tudo o que está escondido será revelado. E quando for, você quer ser encontrado limpo ou com as mãos sujas de terra? A pergunta que fica é esta: vale a pena destruir sua família por uma capa dourada? Vale a pena quebrar a confiança de Deus por um momento de prazer? Pense nisso antes que seja tarde demais. Antes que você acorde no seu próprio Vale de Acor.